Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar e estamos de volta com mais um programa para abençoar a sua vida. Principalmente você que não tem tido muito tempo para ir à igreja, não tem tido tempo também para ler a Bíblia Sagrada. Queira Deus que eu seja um instrumento para poder despertar a sua fé e trazer coisas boas para o dia a dia. Hoje vamos falar sobre reencontrando o equilíbrio. Eu pediria para você olhar ao seu redor. Talvez respirar fundo e que você pudesse me dizer: você conhece alguém que vive em paz? Alguém que não esteja correndo contra o tempo, com a mente a 1000 por hora, o coração acelerado? Seja honesto. Essa pessoa que você está procurando talvez esteja olhando para você do espelho. Em cada canto da nossa sociedade, o que vemos? Gente estressada, gente sobrecarregada, gente que parece viver em corda bamba, prestes a cair a qualquer instante. Filhos rebeldes, casamentos desfeitos, saúde em colapso, finanças no vermelho, na verdade aquele vazio na alma que nada consegue preencher. É como se a própria vida tivesse perdido o seu ritmo, a sua melodia, a sua harmonia. E sabe qual é o sinal mais gritante de tudo isso? A verdade nua e crua que muitos se recusam a admitir. É a ausência de Deus. Com certeza absoluta. Eu tenho ministrado com pessoas de todos os níveis sociais, aqui em Erechim, em muitas outras cidades também. O problema só muda o CEP, porque todos é a falta de Deus. A falta do ponto de equilíbrio, do centro que tudo sustenta. Onde Deus é deixado de lado, o desequilíbrio se instala, o caos reina e a paz se torna uma miragem distante. Mas se o mundo está gritando por ajuda, se a sua vida parece uma bagunça insolúvel, eu tenho uma boa notícia para te dar. O equilíbrio perfeito não é uma utopia, não é um sonho distante, nem uma teoria complicada de livros de autoajuda. Ele é real. E a fórmula para alcançá-lo é infalível. Ela não está nas terapias da moda, nem nas promessas vazias deste mundo. Ela está em uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único que pode te tirar da beirada do abismo, te resgatar dos extremos e te levar para o centro da paz verdadeira. Ele tem a fórmula infalível para restaurar a sensatez, a harmonia e o propósito que o pecado tentou roubar de você. Pense por um instante. Você está pronto para descobrir o segredo para uma vida verdadeiramente equilibrada? Porque hoje o convite é para que possamos todos voltarmos ao centro. O centro é Jesus. É o ponto de equilíbrio para todo ser humano. Vivemos tempos de grande instabilidade, onde a sensação de desequilíbrio parece onipresente em todas as esferas da vida. Veja o convite que encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 3, e o verso 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. No jardim do Éden, a criação de Deus refletia um equilíbrio perfeito. A sintonia entre homem e mulher, homem e natureza, e acima de tudo, entre a humanidade e o Criador.
a harmonia era total. Mas o pecado estragou tudo. Ainda hoje, o pecado estraga a vida de todos que não acreditam. Não foi apenas o ato de comer o fruto proibido, mas o flerte com a desobediência, o cercar a tentação, que quebrou essa sintonia divina. A consequência foi a trágica perda da comunhão e da presença de Deus, algo infinitamente mais devastador do que a perda do paraíso físico. Sim, o desequilíbrio se instalou e se manifestou rapidamente. Vemos aqui, já no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, Caim matou Abel, um sinal doloroso de que a discórdia e a violência fazem parte da jornada humana desde o princípio. Adão e Eva começaram a discutir, e por mais que tentemos compreender, a dimensão do pecado, sim, nos roubou em termos de equilíbrio. Perdemos a capacidade de nos autoavaliar, de identificar nosso próprio bem-estar. Eu quero perguntar a você, você se julga uma pessoa equilibrada? Uma pessoa do centro? Nós convivemos com pessoas de diversas camadas sociais e podemos ver que nos dias atuais muitos estão desequilibrados. Desequilibrados nas finanças, no amor, no temor a Deus, desequilibrados em não conseguirem ter tempo para cada coisa da sua vida. Quantas pessoas hoje em dia trabalhando tanto, sim, ganhando bastante dinheiro, alguns, mas perdendo a família, destruindo o casamento, ganhando de um lado, mas perdendo do outro. Por quê? Porque não tem o equilíbrio. Esta mensagem é uma provocação para que você crie vergonha, para que você tenha juízo antes que você perca coisas essenciais, coisas que depois não terá como recuperar. Jesus traz o equilíbrio para todo ser humano. Quando você organiza a sua vida, trabalhando, estudando, tendo tempo para a família, mas não esquecendo do devido tempo para Deus, as coisas começam a fluir do jeito certo. Porque, meus amigos, a palavra de Deus não mente, e ela diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Agora, claro, eu estou falando isso para quem crê em Deus. Se você crê em outras fontes, se você crê em outros meios, então prossiga dessa forma. Agora, você que quer se aproximar de Deus, ouça, o único caminho é Jesus. Não existe outro. Não existe um santo, não existe um discípulo, não existe um outro caminho que possa nos aproximar de Deus. Pois a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o ser humano. Abençoa a tua vida com a verdade. Vamos ver as múltiplas faces do desequilíbrio em nossas vidas e como agirmos nessas circunstâncias. Quando nós olhamos e percebemos o desequilíbrio, precisamos ter algumas atitudes. Muitas vezes as pessoas percebem aquele desequilíbrio hormonal, o que por vezes atribuímos a fatores externos ou espirituais. Pode ser um corpo desregulado, clamando por atenção. Quem sabe você vive tomando refrigerante, não toma água, não se alimenta corretamente, o teu corpo vai começar a gritar. É um desequilíbrio. Isso nos lembra que somos seres integrais. E o desequilíbrio pode vir de dentro. Outros percebem também o desequilíbrio ecológico. Um exemplo na natureza ilustra isso. A falta de um sapo pode levar à proliferação de grilos, que destroem plantações, afetando diretamente a vida humana.
Nosso planeta clama por harmonia, reflexo de uma criação que geme sob o peso do desequilíbrio. Desequilíbrio físico? Sim. Doenças, tonturas, mal-estar generalizado. Nosso corpo, que não deveria adoecer, manifesta as consequências de uma ordem quebrada. E o que falar do desequilíbrio financeiro? A incapacidade de viver dentro dos próprios meios, gastando mais do que se ganha, cria uma bola de neve de dívidas e estresse. Muitos de nós já experimentamos esse ciclo vicioso, onde a busca por satisfação imediata, sem o devido planejamento, sim, nos tira a paz. Também nós vemos através da palavra de Deus que pode acontecer um desequilíbrio emocional, dificuldade de concentração, insônia, dor no corpo, irritabilidade, ou até mesmo a sensação de uma TPM masculina, oscilação constante de humor. As emoções, sem a âncora da fé em Cristo, tornam-se um turbilhão. Sim, meus amigos, somos uma geração desequilibrada. E somente a presença de Jesus, a palavra de Deus, é que traz esse equilíbrio, esse fortalecimento da família, da fé, do amor e do perdão. Através dessa mensagem, o convite do Evangelho, a boa notícia é que Jesus está presente. E agora mesmo, através desse programa, Ele fala contigo para que decisões sejam tomadas, para que você volte ao equilíbrio, encontrando em Cristo o centro da sua vida, a satisfação que só a presença de Deus pode proporcionar. Antes de continuarmos, quero louvar a Deus pelos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores, estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Estamos falando sobre a necessidade de voltarmos ao equilíbrio. Os 9 primeiros capítulos do livro de Provérbios são como um pai falando ao filho, exortando-o a não perder a sensatez e o equilíbrio. Jesus, em sua própria vida e em sua mensagem, nos convida a sair das extremidades e dos excessos para uma vida equilibrada. Só Ele, através do Espírito Santo, pode nos conceder uma paz que nos acompanha do amanhecer ao anoitecer. Essa paz não depende das circunstâncias, mas de uma conexão íntima e profunda com Ele. Eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você se emocionou na presença de Deus? No momento de uma canção, de um louvor a Deus, no momento de uma oração? Quem sabe seja agora mesmo, nesse instante em que você possa parar um pouquinho e olhar como está o equilíbrio da sua fé. Conta para Deus. Abra o teu coração, conta com Ele, porque Ele quer te ajudar. Vemos que quando Jesus fez um milagre no sábado, os fariseus o questionaram, pois o sábado era algo sagrado, era uma regra rígida. Mas Jesus respondeu, o que está em Marcos 2:27, leia: o sábado foi feito por causa do homem,
e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. A maioria dos evangélicos não guarda o sábado, guarda o domingo. Por quê? Porque Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado e ele ressuscitou no domingo de manhã. E aqui nesse texto, ele estava dizendo: eu sou o dono do descanso, eu sou aquele que traz a verdadeira paz. Vinde a mim todos os que estão cansados, eu diria que desequilibrados, afatigados, e eu vos aliviarei. Com esse alívio, eu entendo que Jesus traz o equilíbrio que cada um de nós precisa. Hoje vemos a humanidade vivendo em extremos. E, ouça, meu amigo, todo extremo é errado, muito errado. Mesmo que isso envolva coisas boas. Orar demais, a ponto de negligenciar a família ou outras responsabilidades, é um desequilíbrio. Você pode pensar que não. Não, peraí, tudo tem que ter um equilíbrio. Jesus, embora passasse noites em oração, também andava entre as pessoas, ensinava, comia com elas, celebrava. Ações sociais que viram exaustão, o uso compulsivo da internet, a comida como válvula de escape, tudo isso são exemplos de desequilíbrio que levam à doença, à solidão e à frustração. Talvez esta mensagem seja especialmente para você, que está com uma vida toda bagunçada. Nada de equilíbrio, nada de organização. Ei, amigo, eu não quero me meter na sua vida. Quem está tentando entrar é o Senhor Jesus para que você, em um momento de sensatez, coloque as coisas em ordem para a sua vida andar melhor. Dentre todas as coisas que estão desequilibradas na sua vida, a primeira, a principal delas, é o fato de você não ter tempo para Deus. Não venha querer me dizer que você é cristão, que você é isso, que você é aquilo, porque você não é nada. Sem a comunhão com a palavra, o frequentar a igreja, alimentar a alma todos os dias, todas as semanas, você está em débito, você está em falta, você está em desequilíbrio. O viver uma vida equilibrada começa na forma como servimos a Deus, buscando em primeiro lugar. Compreenda isso. Entenda isso. Comece a frequentar uma igreja mais próxima da sua casa. Será um prazer enorme receber você na Igreja Brasil para Cristo. Venha conhecer, quintas, 19h30. E aos domingos, 19 horas, bem no centro da cidade, Rua Torres Gonçalves, 696. Com certeza, Jesus Cristo mudará a tua vida. Jesus dedicou-se à sua missão, mas também valorizou o tempo com os discípulos, com a família e até mesmo períodos de quietude e descanso. Ninguém precisa morrer pela igreja. Alguém já morreu por ela, e esse alguém é Jesus. A família, a saúde mental, os relacionamentos devem ter seu devido lugar. A depressão, por exemplo, embora com muitas causas, é essencialmente um desequilíbrio químico e emocional. Concorda comigo? O desequilíbrio também se manifesta em áreas como o namoro e o sexo, seja pelo excesso da paixão obsessiva, carência, compulsão, ou pela falta de intimidade e conexão. Ser fitness pode ser um extremo, onde a busca pela perfeição física
se torna uma obsessão narcisista ou a completa negligência do corpo. Maratona de séries, excesso de sono ou, inversamente, a compulsão por trabalhar sem parar. Meu amigo, irmão, se você está desequilibrado, não se desespere, mas obedeça aquilo que Deus está falando contigo. A Bíblia nos mostra que o desequilíbrio não é uma novidade e podemos aprender muito com as experiências daqueles que vieram antes de nós. Vamos comentar alguma coisa? Pois é. O que dizer de Moisés, um homem venerado pelos judeus, nossos irmãos, nossos amigos? Moisés era compulsivo para trabalhar, julgando o povo do amanhecer ao anoitecer. É a Bíblia que nos mostra. Então seu sogro, Jetro, o aconselhou a delegar, mostrando que a exaustão o mataria, e mataria o povo também. Leia, Êxodo capítulo 18, acompanhe. Se você se sente sobrecarregado, aprenda a delegar e a descansar. Jesus nos deu o exemplo de saber quando se afastar da multidão para então restaurar as forças. Quando vemos um outro exemplo, a vida de Elias. Teve um momento que ele estava desequilibrado emocionalmente. Em um dia, chamava fogo do céu através da oração. No outro, fugia de Jezabel para o deserto pedindo a morte. Sua montanha-russa emocional mostra a necessidade de cuidar da alma. Se você luta com altos e baixos emocionais, não se envergonhe, peça ajuda. Busque ajuda entregando suas emoções a Jesus Cristo, porque Ele cuida de nós. Ele compreende nossa fraqueza e pode restaurar a alma. E o que falarmos de Pedro, Novo Testamento, um dos discípulos de Jesus? Teve um momento que Pedro estava desequilibrado temperamentalmente. Em um instante, era o mais zeloso, declarando Jesus como Cristo. No outro, recebia a repreensão: para trás de mim, Satanás. Então, Mateus 16 e 23. Sua impulsividade o levou a negar Jesus por 3 vezes. Se seu temperamento é um desafio, peça agora mesmo ao Espírito Santo para domesticá-lo. Não se conforme com a desculpa, eu sou assim. Jesus pode transformar o nosso caráter, nos tornando mais pacientes e amáveis. Quer mais um exemplo? Marta. Sim, nos evangelhos, Marta desequilibrada nas prioridades. Embora servindo a Jesus, aos discípulos, ela estava ansiosa e preocupada com muitas coisas, enquanto Maria escolheu a melhor parte aos pés de Jesus. Avalie suas prioridades. O serviço é sempre muito importante, mas a intimidade com Jesus é essencial. Às vezes o fazer nos afasta do ser. E Jesus nos convida a escolhermos a boa parte que não nos será tirada. Amados irmãos, estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. O mundo está passando por uma metamorfose. Pessoas desequilibradas estão cometendo barbáries. Pessoas desequilibradas estão chorando, sofrendo, matando, se desesperando. A solução para o mundo é Jesus. A solução para o mundo não é uma religião. A solução para o mundo não são terapias. Não.
A solução é Jesus. Abra o teu coração hoje mesmo. Abra a porta do coração. Pois Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Se Jesus entrar hoje no teu coração, tudo será transformado para melhor. Todo desequilíbrio é gerado por excesso ou falta. Projetos começados e não terminados, sentimento de competição e frustração, tudo isso é fruto de um estado desequilibrado. Um banquinho de 2 pés não se sustenta. Precisamos de um tripé para manter o equilíbrio. O tripé do equilíbrio em Cristo é um amor em 3 dimensões. O segredo para uma vida equilibrada está no maior mandamento que Jesus nos ensinou, formando esse tripé essencial. Ele resumiu toda a lei em 3 amores que estão interligados, conforme registrado no livro de Mateus, capítulo 22 e o verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nosso relacionamento com Deus precisa ser como o de um filho com o seu pai amoroso, não como um empregado com um patrão exigente. Ele já sabe tudo sobre você, mas anseia por sua devoção e sua presença. Por isso eu insisto para que você frequente uma igreja. De preferência que seja a igreja onde sou pastor, mas não precisa ser a minha. Pode ser essa aí no bairro onde você mora, mas uma igreja que pregue Bíblia, que pregue palavra de Deus, não mensagens motivacionais que saem do nada e vão para lugar nenhum. Volte a orar com sinceridade, leia a Bíblia, conhecendo mais e meditando sobre esse amor de Deus. Permita desfrutar desse amor. Essa intimidade com Cristo é a fonte inesgotável de paz e força. Como nós lemos nesse texto, também amar a si mesmo. A Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso implica que um amor saudável por si mesmo é a base. Se você começar a se enxergar somente pelo lado negativo, que você não presta, que você não tem qualidades e valores, a vida não será boa. Essa é a maior prova que falta a Deus entrar nesse coração. Não é egoísmo, mas o reconhecimento do valor que Deus depositou em você. Pare de se xingar, de se culpar excessivamente. A autoacusação constante e a autossabotagem nos impedem de nos levantarmos muitas vezes. Olhe para a cruz. Seu preço é um Deus crucificado. Jesus que se entregou. Se Deus tivesse uma carteira, Ele teria sua foto nela. Cuide da sua saúde física e mental. Divirta-se de forma saudável. Celebre suas conquistas e aceite suas limitações com a graça de Cristo. Tudo com equilíbrio. Lembre-se do seu valor em Jesus e batalhe pelos seus sonhos. Quando lemos o texto, amar ao próximo, que é um amor, a prática na horizontal, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Conheço muitos que amam a si mesmos e a Deus, mas têm uma teologia apenas vertical, sem a dimensão horizontal. As pessoas do lado não prestam. As pessoas que estão ao redor não têm um valor.
Permita Jesus entrar na sua vida, meu amigo. Não seja como muitas pessoas incapazes de perdoar o irmão, a igreja, o pai, o patrão. Discursos meramente humanos que afastam uma pessoa para longe de Deus. Não viva assim. Viva um tempo de novidade de vida, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, renovando a nossa mente através da palavra de Deus. Eu quero abençoar a sua vida, para que através dessa mensagem, você tome decisões radicais de viver, andar em comunidade, numa igreja, servindo a Deus, sendo cuidado por um pastor, por um líder, alguém que possa te orientar a viver dentro do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu agora quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Poderoso Deus, chegamos ao final de mais um programa e eu quero abençoar esta pessoa, bem como toda a sua família. Repreendemos toda a seta do diabo que tem gerado desequilíbrio. Ó Senhor, que a Tua presença traga novamente a harmonia, o diálogo, o respeito, o perdão. Que haja uma aproximação e muitas bênçãos acontecendo, realizando novidade de vida. Pai maravilhoso, é na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo também todo o desequilíbrio no corpo, a doença que apareceu, que haja cura agora mesmo. Meu amigo, você que está doente, se possível, coloque a mão aonde está doente, se é no peito, no coração, no joelho. Coloque a mão e creia. Ore ao Deus vivo. Pai, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, toda doença, vá embora agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Pois a Bíblia diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Profetizo a cura, a bênção completa, o equilíbrio, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado ao carinho de todos vocês que nos acompanham. Está aqui na tela o nosso telefone para você interagir, fazer o seu pedido de oração e aquilo que nós pudermos ajudar, conte conosco. Também queremos pedir a sua cooperação em se inscrever no nosso canal no YouTube e também poder enviar essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. Quero encerrar esse programa convidando você, venha conhecer a Igreja Evangélica O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. É uma igreja que existe no Brasil há 70 anos, uma igreja bíblica, uma igreja com princípios cristãos e que aqui em Erechim estamos há mais de 20 anos. Qual o endereço? Está aqui na tela. Rua Torres Gonçalves 696, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Venha estar conosco nas quintas, 19h30 e aos domingos, 19 horas. Um abraço e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Com fé, é possível. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.